O Senhor é bom, Deus. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja o teu nome. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Diz para quem está do lado aí, que Deus te abençoe, Feliz Natal, que Deus se revele a você, que seja um tempo de bênçãos na tua vida. Aleluia. Amém. Pode sentar no seu lugar. Hoje eu quero falar sobre um tema diferente, lidando com a dor e com a injustiça. Mas pastor, por que falar sobre isso perto do Natal? Eu não sei para você, mas talvez esse tempo de festas seja um tempo também de enfrentamento para você. Eu não sei, quem tem porta-retrato em casa? Tem? Com as fotos, né? Tem fotos que a gente gosta de ver, mas tem alguns retratos na nossa vida de dor, de injustiças que a gente tenta apagar da memória. E às vezes as festas nos trazem à tona algumas coisas. Esses dias chegou um presente lá em casa. Eram bolachinhas de Natal. Sabe aquelas pintadas de verde e vermelho? Mas na hora que a gente abriu a caixa, a gente começou a chorar. Eram as bolachinhas que a minha mãe colocava na árvore de Natal e o Ben e a Nina não saíam de lá. Talvez nesse tempo de festa você tenha que enfrentar alguns retratos difíceis, algumas dores, algumas injustiças. Normalmente na época de Natal a gente reúne família. E talvez alguém que está na festa te machucou, te feriu. Talvez está de mão dada com o marido e celebrando com os filhos sejam difícil para você. Mas hoje eu quero falar de 2 princípios na palavra de Deus que podem te ajudar a lidar com a dor e com a injustiça. E sabe o que eu creio que Jesus vai fazer hoje aqui? Ele não vai fazer a gente fugir dos retratos, mas sim olhar para eles e entender que a graça de Deus é maior. Amém? Eu creio que Deus vai nos visitar essa manhã. Quantos creem nisso? Eu quero falar com você sobre a vinha de Nabote. Você trouxe Bíblia? 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 3. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 3. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me, Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Você não conhece essa história? Ela representa talvez uma das maiores injustiças da casa de Israel, uma das maiores vergonhas. A Bíblia vai nos contar a história de um homem bem-sucedido chamado Nabote. Ele tinha uma vinha e perto do palácio de verão do rei. Provavelmente era alguém bem-sucedido. Não é todo mundo que tem uma vinha ainda perto de um palácio. Esse homem também era um homem justo, íntegro, honesto, porque diante de uma proposta escusa do rei, ele se mantém firme em relação à palavra de Deus. A Bíblia
nos mostra que esse homem recebe o rei, que lhe faz uma proposta: olha, eu quero comprar sua vinha, quero fazer dela um jardim para o meu palácio de verão. Eu posso te dar uma vinha melhor ou dinheiro, se você preferir. Mas esse homem se nega a vender a sua vinha ao rei, que enxerga isso como uma afronta. Logo depois disso, ele chega chateado em casa, não come nada. Sua esposa vê a situação, Jezabel, e fala: você é o rei de Israel, o que está acontecendo? E ele conta a história. Ela fala: eu vou dar um jeito para você. Ela então reúne falsas testemunhas, combina com os nobres da cidade, fazem um julgamento. Nabote é acusado de blasfemar contra Deus e contra o rei, é levado para fora da cidade, apedrejado. E aí depois Acabe vai lá e toma a vinha desse homem justo. Essa é uma história de injustiça, e talvez você veio aqui hoje e existem retratos, histórias que você lembra, que fazem parte de marcas de injustiça na sua vida. Engraçado, tem coisas que marcam a gente. Eu lembro, eu criança aqui, departamento infantil, a gente jogava bola, as crianças, às vezes. Eu sempre voltava com as calças rasgadas. Minha mãe me emperequetava todo. Eu vinha bonitinho e daí voltava todo sujo, malamaiado, porque ficava jogando bola. E aquele dia faltou a bola. A gente improvisou com a cabeça de uma boneca. Olha que absurdo. Começamos a chutar a cabeça da boneca para lá e para cá. E eu lembro bem, estava todo mundo jogando. Mas a senhora que estava cuidando da classinha aquele dia pôs todo mundo para dentro, me puxou para fora, apontou o dedo para mim e disse: você é o filho do pastor. Você tem que ser exemplo. E me deu um sermão do lado de fora. São retratos que ficam gravados. Talvez você tenha os seus de injustiça. Mas como que a gente lida com isso? Eu acho interessante, Martin Luther King, quando está no enfrentamento, logo depois de Rosa Parks se negar a sair do seu lugar dentro de um ônibus, ele faz uma declaração interessante: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Leonard Ravenhill, ele diz: se você quer ser como Jesus, ele tinha um deserto, um Getsemane e um Judas. Talvez você tenha um Judas, alguém que te machucou, te traiu, e nem sempre dá para malhar o Judas. O que eu faço então? Como eu lido com isso? A Bíblia vai nos falar sobre esse tema, e eu creio que a história de Nabote vai nos ensinar princípios espirituais que podem nos ajudar a lidar com alguns retratos difíceis da vida. O primeiro princípio espiritual é: guarde a sua herança. Repita comigo assim: guarde a sua herança. É muito interessante essa história. Se você for talvez olhar numa perspectiva bem racional, parece que o justo se deu mal. Acabe ficou com a vinha, o juízo chegou na casa dele, mas demorou para chegar. Aparentemente o injusto prosperou. A Bíblia vai falar que o sol nasce sobre justos e injustos. Então qual é a vantagem na justiça? O que Nabote nos ensina? Existe uma palavra-chave para mim nesse texto, que é herança. Herança. É muito interessante porque o que o rei está propondo para ele era algo ilegal, segundo a lei do Senhor. Na casa de Israel, existia um conceito que envolvia a posse de terras. Se você ler Levíticos 25, você vai ver que a ideia é que Deus era o dono da terra. E como dono, ele compartilhava a terra com os seus filhos de forma igual, distribuiu entre as tribos a sua herança. E por isso, a terra não poderia ser vendida, a não ser para o familiar, quando não arrendada,
tinha um jubileu de 50 e 50 anos, e o valor da terra tinha a ver com o número de colheitas até o jubileu. Esse era o sistema. Um rei não poderia comprar a vinha. O que ele estava pedindo para Nabote era algo contrário à lei do Senhor. Por isso ele fala: eu não posso vender a herança dos meus pais. Herança. Esse homem sabia que o rei não era uma pessoa lá muito boa. Também sabia que o rei poderia levar aquilo como uma afronta, ele prejudicar, mas mesmo assim ele guarda a herança. O que nos ajuda a lidar com as injustiças e enfrentar alguns retratos difíceis da vida é a perspectiva da nossa herança. Hoje eu vim lembrar a você: você tem uma herança, ela está guardada pelo Senhor. Lembra da tua herança. Nabote perdeu a vida, mas guardou a herança. Acabe ganhou a vinha, mas perdeu a herança. Você e eu, aqueles que encontraram Jesus, têm uma herança. E o que a Bíblia fala sobre a nossa herança? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Você tem uma herança que não perece, que não acaba, que não passa. A Bíblia fala também da nossa herança. A Bíblia vai dizer: olha, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem a nós eterno peso de glória. Deus está vendo, Ele está julgando, está pondo na balança. Você tem uma herança. A Bíblia também fala a respeito da herança no tocante a um testamento. Já parou para pensar por que a sua Bíblia está dividida em Velho e Novo Testamento? Quando que um testamento entra em vigor? Quando a morte de alguém acontece. E aí recebemos a herança. E é disso que se trata o Novo Testamento. Hebreus vai falar exatamente isso. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Jesus morreu na cruz do Calvário e nos deu acesso a uma herança. Ela não acaba, ela não termina, ela transcende as coisas desse mundo. Você tem uma herança. Lembra da sua herança, guarda a sua herança, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos mostrar vários exemplos de pessoas que desperdiçaram ou guardaram a herança. Quem já leu aqui a história do filho pródigo na Bíblia? A Bíblia começa nos contando a respeito de um filho que desperdiçou a sua herança. A Bíblia também nos conta a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. Um valoriza a herança, outra troca por um prato de lentilhas. Desvaloriza, perde a bênção. É muito interessante porque, de certa maneira, quem ficou com os bens foi Esaú, que ficou na casa. Jacó foi embora, saiu só com um cajado, mas ele tinha uma herança, uma promessa de Deus. E é interessante que quando ele volta, ele fala: saí com um cajado, voltei com uma multidão. Existem promessas, bênçãos de Deus, que não devemos trocar por nada. Guarde a sua herança. A Bíblia também nos fala da história de Abraão. Ele tinha uma promessa sobre a sua vida. Deus tinha lhe dado promessas de bênçãos. O Senhor tinha reservado uma herança para ele, que envolvia multidões. Quando ele está em conflito com o seu sobrinho, ele não se priva de dizer: olha, escolhe a melhor parte da terra. O que você quer? Vai para lá que eu vou para o outro lado.
Por que que ele faz isso? Porque ele sabia, havia uma bênção. Eu não brigo por terra, eu não negocio a bênção. O favor de Deus, a herança do Senhor é certa para mim. Quando nos colocamos diante das situações da vida, das injustiças que vivemos, das dores que sofremos, e lembramos, existe uma bênção, existe uma herança. Mesmo que pareça agora difícil, sair só com o cajado na mão, lembre, Deus é maior, a bênção dele é maior. Guarda a tua herança. Quantos creem que a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida? Levante a mão. Você crê nisso? Quantos creem que tem uma herança guardada? Aleluia! Sabe, as propostas vão vir, as injustiças vão acontecer. Mas quando a gente olha para a herança, essas outras coisas tão pesadas se transformam em pedregulhos na nossa mão. Sabe qual que é a minha oração hoje? Você vai celebrar as festas e alguns pesos, algumas cargas que você trouxe para esse lugar, elas vão se transformar em pedrinhas pequenas na sua mão hoje, que você vai jogar fora, porque você tem uma herança. Não se negocia a bênção. Herança não se negocia. Custe o que custar. O que você tem de mais precioso é isso. Aqui nesse mundo vai passar tudo. Presta atenção. Eu tenho trabalhado aqui com os empresários da igreja. Nós começamos alguns projetos. Durante a pandemia o projeto Levanta. Eu fiquei muito feliz de ver o que Deus fez através desse movimento de empresários que tinham condições e se dispuseram a mentorear empresários que estavam quebrando, que estavam vivendo dificuldades. E eu achei tão lindo porque alguns até financeiramente foram ajudados nesse movimento que aconteceu durante a pandemia. Lembro bem quando uma irmã entrou na minha sala chorando. Falou: pastor, eu não sei mais o que fazer. E eu falei: Deus, como que a gente pode ajudar essa gente? Como que a gente pode ajudar aqueles que estão quebrando? E aí Deus colocou um sonho no coração, liguei para alguns irmãos, e foram quase 300 pessoas mentoreadas. Eu fiquei feliz esses dias, uma lavanderia que estava acabando, foi reformado, o irmão veio contar o testemunho para mim, que Deus abençoou, usou pessoas, e o negócio dele não quebrou por causa da igreja. Deus é fiel, Deus é bom. Mas nesse movimento eu ouvi vários testemunhos, e um que me chamou a atenção foi de um irmão aqui da igreja. Ele tem uma empresa de tecnologia e eles desenvolveram um sistema para votação com biometria. Participaram da licitação na época e ganharam a licitação. E nesse processo, quando ele ganhou, era um negócio imenso. Imagine cobrir a votação. Quanto que precisa de investimento para fazer todo o maquinário e toda a logística disso. E eles então, quando ganharam a licitação, ele pegou uma série de empréstimos para poder viabilizar o negócio. Estava certo, tinha ganhado a licitação, investiu uma grana absurda, ia pagar quando eles entregassem. Quando ele foi entregar o projeto, estava para ser executado, ele recebe uma ligação. Olha, não vai ter como. Você precisa fazer a sua parte. Você quer que o projeto prospere. E aí ele entrou num dilema. Falou: pastor, na época, se eu perdesse, eu ia ficar com uma dívida que até os meus bisnetos não iam conseguir pagar. Era uma coisa absurda. Eu não sabia para onde correr. Nesse contexto ele falou para mim: eu tive um sonho. Deus me visitou em sonho. Eu estava num exército do mal, que cometiam injustiças.
Eles matavam crianças, esse exército, no sonho. E eu estava com uma arma na mão e uma voz dizia para mim: mata ou morre. Só que no sonho eu tinha uma atitude da qual eu me arrependi. Quando eu acordei, eu fiquei com aquilo atravessado na minha cabeça, no meu coração. E sabe, pastor, eu chamei a minha esposa e nós decidimos morrer. Porque a bênção de Deus não se negocia. Você tem uma herança. Você tem uma herança. Nesse caso a história acabou bem. Um dia antes deles perderem o negócio e ficarem com uma dívida enorme, alguém liga na sua casa e diz: olha, eu sou um homem de Deus, eu sei o que estão fazendo com vocês, mas eu vou intervir. No dia seguinte, o negócio que estava descartado miraculosamente acontece. Deus é bom. Mas sabe, às vezes nessa vida a gente vai pagar o preço pela herança. Nabote perdeu a vida, perdeu a vinha, mas guardou a herança. Em nome de Jesus, eu não sei o que fizeram para você. Eu não sei quais são os retratos difíceis. Nessa vida, a gente vai passar por dores, crises, aflições. Mas eu quero te desafiar nesses dias a lembrar: você tem uma herança inacessível, incorruptível, que não acaba, que dura para sempre. Ela é real e ela foi conquistada na pessoa de Cristo Jesus. Ele se esvaziou da sua glória, Ele se fez gente, Ele habitou entre nós, Ele morreu na cruz do Calvário. Nós recebemos um testamento, nós temos uma herança. Olha para a herança, não negocie a bênção. Diga comigo assim: eu sou abençoado. Eu tenho uma herança e ninguém tira ela de mim. Amém? Enxerga a tua herança e Deus vai te dar graça para enfrentar algumas situações difíceis da vida. Segundo princípio, proteja a sua vinha. Proteja a sua vinha. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o que ela vale. Proteja a vinha. É interessante porque a vinha, na perspectiva bíblica, representa, sim, o cuidado de Deus com o seu povo. Israel era um símbolo da vinha e depois a igreja. E é muito interessante porque Nabote, ele tipifica a obra de Jesus. É muito interessante. Ele morre como ladrão, ele é acusado por falsas testemunhas. Se você ler o capítulo anterior, o rei liberta um assassino no capítulo anterior e condena Nabote, um inocente no lugar, e ele morre protegendo a sua vinha. É muito interessante as profecias. Vamos falar da vinha do Senhor como Israel, que rejeita o cuidado de Deus. Em Isaías 5, versículo 1 e 2, a Bíblia diz: cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de um vale fértil, de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Aqui ele está falando da obra de Deus no meio da casa de Israel. Deus plantou essa vinha, cavou a terra, tirou os pedregulhos, pôs um lagar, pôs cercas, construiu uma torre, pegou a melhor videira, mas em vez de dar uva doce, deu uva azeda. Israel rejeitou o cuidado de Deus. E aí a Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento que Jesus então entrega a vinha, o projeto de Deus na mão da igreja. E em Lucas 20 a Bíblia vai falar sobre isso.
sobre a pessoa de Jesus, sobre essa vinha que foi entregue. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esses também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda o terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Olha o que a Bíblia está falando aqui. O plano que era para ser cumprido em Israel, porque eles rejeitaram, mataram até o filho que Deus envia, agora toma forma na igreja. Nós somos a vinha do Senhor, e Ele nos convida a fazer parte da sua obra. E sabe, quando nós cuidamos da vinha de Deus, protegemos ela, o consolo do Espírito se manifesta nas nossas vidas. Pastor, como assim? Você já foi consolado cumprindo a missão? Trabalhando, servindo, cuidando de gente, fazendo a obra do Senhor? Eu já fui tantas vezes. A Bíblia nos dá exemplos bíblicos. O apóstolo Paulo, ele está preso na cadeia, está acorrentado ali, algemado, com um guarda pretoriano, mas ele começa a escrever cartas para a igreja de Filipenses, cartas que são chamadas cartas de alegria. Por quê? Porque ele está dizendo assim: olha, as minhas algemas serviram para o progresso do evangelho. Os guardas que estão ao meu lado agora não podem desgrudar de mim, estão ouvindo o evangelho e estão se convertendo. Alguns que estavam perdendo a fé estão sendo edificados pelo meu testemunho, porque a obra de Deus traz consolo para a alma. Você quer enfrentar alguns retratos difíceis? Proteja a vinha do Senhor, cuide da vinha do Senhor, faça a obra e você vai ser consolado. Olha que interessante, Pedro, depois que ele traz Jesus, que tudo acontece, ele tinha que enfrentar alguns cenários difíceis. E então ele volta a pescar, ele pega o barco e volta ao antigo ofício, mas Jesus vai atrás dele. E como é que Jesus o consola? Apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha vinha, volta para o trabalho. Estevão, enquanto está sendo apedrejado, ele recebe uma visão gloriosa do Senhor. Eu não sei se você foi apedrejado, se os teus planos se frustraram, eu não sei se você foi injustiçado, mas eu quero te dizer algo: cuida da vinha do teu Senhor, e a força de Deus vai se manifestar na sua vida. Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Para pegar a tesoura. A gente vai cuidar da vinha, preparar a cerca, a torre. Quando a gente cuida da vinha, o Senhor nos consola. Sabe, teve um tempo, alguns momentos esse ano, onde eu me senti injustiçado, ou pesado de espírito. Quando você perde alguém, quando chega uma acusação ou uma interpretação errada a seu respeito. Eu lembro bem uma semana em que algo muito
complicado aconteceu, tomou forma. E eu estava ali angustiado. E sabe como eu fui consolado? Eu acordei cedo para orar. A gente faz a live de oração. Naquela semana, uma irmã bastante conhecida aqui da igreja, ela entra na live e pede: pastor, eu estou com glaucoma, por favor, orem. E eu orei naquele momento, como eu oro por tantas pessoas. Aquela irmã mandou uma mensagem para nós há pouco tempo. E nessa mensagem, ela dizia assim, ela editou o vídeo, deu falando, ela pedindo oração e eu falando, orando pelo glaucoma. E ela dizia para minha esposa: olha, eu senti naquele momento que eu tinha sido curado pelo Senhor. Essa semana eu vou fazer o exame. Ore, mas eu creio que Deus vai fazer algo. Ela mandou na sequência o exame. Estou curada, Jesus me tocou. Sabe como é bom fazer a obra de Deus? Eu posso imaginar Pedro, depois do chamado de Jesus, vendo o paralítico levantando, vendo a multidão se convertendo, vendo os sinais de Deus, e o seu coração era consolado. Sabe, aonde estão os teus olhos? Focados nos retratos difíceis? Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele vai abaixar alguns retratos para te fazer enxergar. Você tem uma herança e a obra de Deus é maior. Você tem uma herança e Ele vai te usar para o louvor da sua glória. Pare de olhar para estas coisas. Pegue o cajado, como a Jacó fez quando saiu de casa. Os cajados antigos, eles eram maiores do que as pessoas. Ele sai com um cajado que era maior do que ele. Deixa eu te dizer algo: a obra do Senhor é maior do que você. O projeto que Ele tem é maior do que você. A visão que Ele tem é maior do que você. Ei, pare! Não se trata de você, é da vinha do Senhor e Ele te chamou para cuidar dela. Quando pegamos o cajado nas mãos e saímos sem nada, voltamos honrados porque a bênção do Senhor é maior. Abraão saiu de sua casa sem nada, saiu do meio da sua parentela, de entre os seus, sem nada, mas ele tinha a bênção do Senhor. Eu não sei como vai ser os próximos dias, talvez sejam dias complicados e difíceis, mas eu tenho uma herança, e a bênção de Deus repousa sobre a minha vida. Eu fui chamado e escolhido para uma obra maior do que mim mesmo, e eu sirvo ao dono da vinha, meu Senhor, e enquanto faço a obra de Deus, sou consolado por Ele. Eu desci esses dias tão cansado para ir embora, e uma senhora me pegou assim, sabe, meio que pro paletó: pastor, espera um pouquinho. Eu voltei para falar com ela. Ela me disse: pastor, eu já tinha passado por dezenas de casas de recuperação, já tinha tomado remédios pesados, feito tratamentos que não deram em nada. Alguém um dia me falou: tem um pastor que ora de manhã. Eu comecei a orar todos os dias: pastor, eu estou limpo, eu não tomo remédios, eu não faço nada, Jesus me curou. Aleluia! Quando eu estou cansado, a obra de Deus me consola. Quem já fez viagem missionária aqui? Estou vendo a Cleide que gosta de viagem missionária, né, Cleidinha? Você quer ser consolado? Serve aos teus irmãos. Cuida da vinha do Senhor. Quantas vezes nós chegávamos em cidades, em lugares de profunda miséria. Eu lembro de uma viagem que nós estávamos dormindo numa sala de uma escola. E um bando da cidade quis invadir o lugar onde a gente estava. Jogavam pedras na janela, foi um negócio assim. E eu com os jovens, né, promovendo a viagem, falei: meu Deus, que loucura. Mas como nós fomos visitados,
Nós vimos o poder de Deus. Nós vimos aqueles jovens sendo transformados. Nós vimos os sorrisos das pessoas, conversões incríveis. Deus entrando com a luz e as trevas saindo de casa. As famílias restauradas, aleluia. Eu vi gente quebrada, saindo de lá restaurada. Eu nunca esqueço de um menino cético. Estava perdendo a fé e foi com a gente para Cracolândia fazer viagem missionária. Aquele menino chegou no culto e ele chorava. Porque a obra de Deus nos consola. Eu vou celebrar o Natal. Jesus veio e Ele me deu uma vinha para cuidar. Ele me deu uma herança. Eu vou celebrar o Natal. Eu vou enfrentar sim alguns quadros difíceis. Vai ser complicado. Dói muitas vezes. A gente é gente, a gente sente. Mas eu vou celebrar essa festa, porque eu tenho uma herança e eu tenho uma vinha para cuidar, e o meu Senhor me chamou para fazer isso. Louvado seja o nome dEle. Eu não sei se você perdeu alguém. Eu não sei se é difícil para você dar a mão para o seu marido na festa do Natal, ou enfrentar alguém que te machucou, te feriu. Eu não sei quais são os retratos da sua dor, mas hoje eu quero te lembrar: você tem uma herança, e enquanto você faz a obra de Deus, Ele se manifesta e te consola. Não pare, não desista, não, Deus é maior. Hoje o Espírito de Deus vai te visitar esta manhã, você vai ser fortalecido por Ele. O Natal não se trata de presentes, Papai Noel, não, de uma obra maravilhosa, de alguém como Nabote que foi injustiçado para que o perdão de Deus chegasse até nós. Ah, sim, o inimigo tenta saquear a obra do Senhor, tenta transformar a vinha em uma horta, tenta sim transformar e fazer parecer que foi coisa que não é nada. Ele tenta e usa de enfeites para nos, sim, não fazer enxergar do que se trata essa festa. O nosso rei foi injustiçado. Ele foi até o Calvário. Ele sim morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje ele está sentado à destra do Pai. E quando eu olho para a injustiça que fizeram com ele, eu lembro que eu posso passar pelas dores, posso passar pelos enfrentamentos, posso passar pela injustiça, porque o meu Senhor fez isso. E o seu poder e a sua bênção está sobre a minha cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Não negocie a benção, não negocie a herança, não negocie a obra. Deus te deu uma vinha para cuidar. Ele vai se manifestar através da sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Hoje eu queria orar por você e pedir que Deus te ajude nos teus enfrentamentos. Gostaria de orar por você e que você pudesse entender: você tem uma herança. Hoje, que esse retrato venha, substitua outros. Lembra da tua herança e lembra da vinha do Senhor. Você quer receber essa oração? Fique de pé no seu lugar, vamos orar juntos agora. Pedir que Deus nos visite esta manhã. Feche seus olhos, fale com Jesus agora. Se coloque na presença do Senhor. Pergunte a Deus: Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Qual é a minha parte? Eu quero cuidar da tua vinha. Senhor, faz transbordar no meu coração agora as convicções do Espírito. Pai querido, estamos na tua presença. Senhor, como é bom lembrar do teu nascimento,
lembrar do plano de Deus para nos salvar, lembrar de Jesus como Emanuel, Deus conosco. Obrigado, porque, Pai, a sua vida, Jesus, nos ensina. O Senhor enfrentou tanto, enfrentou injustiças, mas cumpriu todo o propósito de Deus. Nós clamamos agora, Emanuel, Deus conosco. Vem e se manifesta entre nós. Pai, existem irmãos que estão olhando para retratos tão pesados, mas hoje eu quero te pedir que eles enxerguem a tua herança e a tua vinha, em nome de Jesus. Que eles sejam fortalecidos hoje aqui nesse lugar, para cumprir todo o propósito de Deus. E à medida que fazem isso, que os sinais de Deus o consolem, que a graça de Deus seja derramada, que o poder de Deus se manifeste. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Alguns vão ter que enfrentar algumas situações difíceis, doídas, envolve luto, envolve machucados, mas eu quero pedir que a alegria de Deus, a presença do Espírito Santo, o consolo do Senhor seja derramado sobre a vida dos meus irmãos, e que eles possam ver a tua glória enquanto trabalham. Faz assim, Pai, nos abençoa esta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor.